O que você está sentindo e fazendo hoje tem uma origem no passado. Isso não é novidade para ninguém aqui, né? Mas compreender de onde isso vem é escolher não permanecer no passado, é recuperar a sua liberdade aqui e agora, de agir, de sentir, de viver. Então a gente tem falado um tanto nas nossas aulas a respeito de obedecer, o medo ou obedecer o amor. Ao que estou obedecendo, a quem estou obedecendo, a quais crenças, a quais camadas. E hoje a gente vai trazer exemplos mais palpáveis a respeito disso, porque tem uma importância a gente ter uma compreensão também dos padrões. Mesmo quando a gente não se encaixa nos padrões, porque a gente sabe que mesmo aqui no estudo das constelações, tendo diversos padrões que a gente pode trazer entendimento, compreensão, interpretação, né, do próprio constelador, por exemplo, ou chegar à consciência para a gente. Mesmo assim, quando a gente ouve exemplos, histórias, muitas chaves viram dentro da gente. Então, hoje eu quis trazer isso de forma mais detalhada do que simplesmente de forma genérica de será que você está obedecendo o medo? Mas para que tu compreenda dentro da tua história que tem algumas coisas que tu ainda não tá vendo, que tu tá reproduzindo aqui e agora, e que tu nem percebeu que lá atrás podem ter sido nocivas. Pequenas frases, pequenas coisas, né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar a publicação que eu fiz hoje no Instagram, mas tem alguns exemplos ali dentro e que é muito interessante, que traz muita clareza. Então, a aula de hoje é para a gente identificar aquilo que se repete ainda hoje, perceber de onde foi construída essas respostas que tu dá hoje, em pequenas crenças, em pequenas frases, principalmente em coisas que a gente ouviu ou que a gente viu, não abandonando a parte transgeracional, mas observando como que isso se expressou dentro da tua família, né? Qual experiência gerou uma interpretação que auxiliou a formar determinadas camadas em ti. E separar assim, ó, isso acontece em mim e isso é quem eu sou, porque são coisas diferentes, são coisas separadas. E por isso que aqui a gente se coloca de fora para observar as coisas que estão na gente e realmente descobrir quem a gente é. Não simplesmente se rotulando e acreditando que a gente é as próprias camadas e os medos e as coisas que a gente ouviu. E, claro, como sempre, a gente podendo, com mais conhecimento, escolher pequenos posicionamentos que podem fazer sentido para nós, para sair daqui pensando algo diferente e, quem sabe, praticando algo diferente, porque é aí que mora a verdadeira transformação, né? Então, assim, a gente não vai falar diretamente a respeito de infância, assim, perguntando já de início, né? Como foi sua infância? O que que aconteceu? Perguntas que normalmente eu faço até antes de constelar alguém, né? Mas sim, o que que hoje está acontecendo na tua vida que ainda está te limitando e tu ainda não encontrou resposta? E pode ser diversas coisas. Pode ser diversas coisas. Comparação, dificuldade de confiar em si, naquilo que sente. É, pessoas que, por exemplo, se desculpam por tudo, mesmo quando não fizeram nada. Pessoas que adiam conversas importantes. Pessoas que têm medo do que é diferente. Coisas que a gente sempre fala aqui também. Quando é necessário falar sim, falar não, como é que tu tá te sentindo? E aí, por que que os rótulos nascem dessas repetições que a gente faz? Porque a pessoa começa a incorporar aquilo achando que é aquilo que ela é, que realmente ela é assim, ela não sabe se posicionar, ela é muito sensível, né? Ela tem dificuldade de dizer certas coisas, é procrastinadora em tal coisa. Só que aqui estamos aprendendo a abandonar os rótulos. Abandonar os rótulos, porque muitos deles a gente ouviu também. E a gente incorporou porque ouviu. Ah, a fulana é assim. O irmão é assim, essa é assim, o outro é assim. Quem aqui nunca ouviu isso, né? Simplesmente assim, em uma frase resumir a pessoa, resumir cada pessoa, né?
Mas nós estamos aprendendo a ser mais do que se resumir pelos rótulos. E se essas coisas que tu acredita que são o teu jeito, simplesmente elas são respostas que tu aprendeu a construir ao longo da tua história. Eu tenho trazido muito essa reflexão para vocês aqui. Porque a cada aula a gente pode encontrar mais coisas e não para encontrar culpados, gente. Não para explicar tudo a respeito da tua infância, não para tu encontrar todas as respostas, mas para perceber que se algo foi construído, possa ter, a gente possa construir diferente para ter outras respostas hoje, né? Então essa é uma porta para gente. Porque a experiência que tu vive não é a mesma coisa que o significado que tu deu. A experiência é o que realmente aconteceu. O significado que tu deu é outra coisa. E é aqui que a gente consegue trabalhar, nesse espaço da interpretação, que a gente consegue trabalhar. Lembra que a gente tem conversado a respeito de pessoas que vivem as mesmas situações e constroem respostas diferentes por uma mesma vivência? Então não é só o que aconteceu que importa, mas o significado que aquela experiência ganhou dentro de cada pessoa. Imaginem assim, uma criança tentando mostrar alguma coisa que fez e escutar assim, agora não posso, espera, não sei o quê, né? Sempre. Claro que às vezes a gente vai mandar a criança esperar, né, gente? Mas naquele momento, o que aconteceu? O adulto não estava disponível, ou um amigo da criança não estava disponível. Mas o que que aquela criança pode construir dentro de si como interpretação? O que eu tenho para mostrar não importa. Eu incomodo quando preciso de atenção. Eu preciso fazer algo muito extraordinário para ser vista. É melhor eu não precisar de ninguém. Entendem? A quantidade de coisas que podem surgir num negócio simples que às vezes a mãe só não quis deixar o feijão queimar no fogão, né? Por isso que é preciso a gente ter um jeito também para as coisas, né? Até para a gente poder se acolher. E com o tempo, essa experiência passou, foi uma coisa super tranquila que aconteceu na vida da pessoa. Pode ser algo bem tranquilo, né? Tem outras coisas que tá sujeito a serem mais graves. Mas a criança cresce e a interpretação continua orientando as respostas que aquela mulher adulta vai dar na vida. O acontecimento fica lá no passado, mas a resposta que a gente construiu para sobreviver ao acontecimento não fica no passado, tá no presente. Tá no presente. E é um prato cheio para a gente fazer aquilo que a gente precisa e transformar o que é preciso para que a gente se sinta melhor. Isso não significa assim que toda dificuldade atual, né, tenha uma causa única ou apenas na infância. A nossa história é muito mais complexa que isso. Mas a gente está usando essa lente para observar uma coisa simples, como que determinadas respostas podem ter surgido, podem ter sido aprendidas e repetidas até hoje. E aí, em todas as áreas da tua vida. Uma crença, tu sente que tu é aquela crença e tu reage a todas as áreas da tua vida obedecendo a ela. Por isso que não são mil áreas para constelar, é a raiz, é a origem, né? E quando que uma resposta vira o quem eu sou? Uma resposta à nossa vida se torna quem eu sou na nossa cabeça, né? Na nossa mente, vamos dizer assim. Então a gente observa diretamente falando das camadas agora, né? A gente vivencia a experiência, a gente interpreta a experiência e começa a responder a ela. E à medida que essas experiências se repetem, se forma uma camada, se forma uma crença e se forma a pessoa achar quem eu sou. Eu sou isso também. Quando na verdade isso foi uma pequena experiência na vida da pessoa. Entendem? Então, assim, é bem legal a gente observar, principalmente coisas que vocês ouviram um tanto de quem conviveu bastante com vocês e que pode ter gerado respostas que tu tá dando hoje à vida.
Talvez tu pode ter se posicionado em algum momento de uma forma que era fiel a ti mesma e gerado um conflito. E aí tu começou a ficar quieta. Que daí funcionou, tu evitou o conflito. E aí tu repetiu sempre a ficar quieta, né? Porque é uma questão de sobrevivência. Isso te protegeu de certa forma. E aí tu diz assim, eu não sei me posicionar, eu prefiro nem falar porque eu não sei me expressar, as pessoas não entendem e gera conflito. Será? Será que é assim? Ou tu pode ter aprendido que um pequeno erro trazia uma crítica enorme. Então tu começou a conferir tudo 10 vezes antes de fazer. E muitos planos ficaram para trás, na procrastinação e esquecidos, porque tu não tinha certeza se tu estava perfeita para fazer. E tu não queria passar por aquilo de novo. Essa é uma das coisas mais presentes assim que eu observo na vida das pessoas. Mas existe uma história por trás dessa necessidade de sempre acertar. Aí vem a pessoa que quer ser fácil, de fácil convivência, sempre boazinha, não dá trabalho, preservar o pertencimento, sente culpa quando precisa dizer não. E como nós precisamos dizer não na vida, gente? Muito. Às vezes mais não do que sim, até, né? Ter o nosso discernimento de fazer nossas escolhas. E uma adaptação nossa dessas respostas à vida, repetida por um tempo, assim, pode começar a aparecer uma identidade. Mas isso é ilusão. Isso é ilusão, tá? Então, assim, observem o que que vocês fazem ou que vocês sentem repetidamente hoje que vocês gostariam, vocês querem compreender melhor. Uma coisa, assim, o que que tu faz ou que tu sente hoje que tu ainda repete, que tu já está estudando, que tu já está olhando para isso? O que que tu quer compreender melhor? Em quais situações isso costuma aparecer? Veja se tu já conseguiu identificar um padrão em todas as áreas, obedecendo a uma mesma crença. E qual é a crença que te move a respeito disso? Perceba se tu já está com clareza. E aí tu já te perguntou o que pode acontecer se tu responder de outra maneira? O que de pior pode acontecer? Perguntinha básica. Se tu disser não, alguém pode ficar chateado. É o fim do mundo? Se tu aparecer, ser visível, que nem a gente estudou, né? Na vivência e no aulão, alguém vai me julgar? É o fim do mundo? Alguém te julgar? O julgamento da pessoa diz mais respeito a ela do que a ti, do que a quem está sendo julgado. Se tu cobrar, se tu cobrar por algo que alguém está te devendo, ai, vão achar que eu sou mesquinha, interesseira. Não, tu tá querendo as coisas do jeito certo, tá querendo obedecer a verdade. E o que que os outros vão pensar? O que de pior pode acontecer se o outro pensar alguma coisa que não é? Pode ser uma defesa dele, mas tudo tem um jeito para fazer. Se tu descansar, às vezes vem direto a crença, estou sendo irresponsável, né? Não estou dando conta do que preciso. Se tu confiar no que sente, muita gente já pensa direto, posso estar errado ou estou errado. Quantas coisas, né? Quantas coisas. Sim, Gil, o duro é que muitas vezes eu já passei por isso, tá? De se sentir vítima da vida mesmo, mania de perseguição, exatamente. É, também é bem comum de acontecer. Mas percebam quantas coisas estão construídas dentro da pessoa, né? É preciso um, um feixezinho de luz assim para a pessoa, meu Deus, né? Sair da caixa mesmo e transformar tudo dentro de si, né? E assim, quando a gente começa a fazer esse exercício, começa a ficar mais fácil a gente encontrar de onde veio, de onde vieram as crenças, né? Às vezes são memórias, uma frase que ouviu, uma dinâmica familiar que viu.
Às vezes não aparece nada também, não força a origem das coisas, não queira forçar. Mas se tu mesma e dentro de um trabalho assim, se o teu corpo conseguir processar isso, de uma meditação sistêmica, por exemplo, que é uma constelação, mesmo que não apareça claramente onde começou, se tu sentir algo se movimentando dentro de ti, isso é um presente, é isso que importa. A gente não precisa saber tudo, exatamente tudo. Até porque compreender a coisa não é o ponto final também. Não é o ponto final, porque isso tá sujeito a ser até uma armadilha para as pessoas. Achar que quando descobrem a origem é o ponto final de tudo. Eu sei que Bert Hellinger disse que ver é ser livre. Ver é o princípio de ser livre. É o princípio de ser livre. Mas daí existe toda uma transformação no alicerce que causa toda uma transformação em tudo que a gente construiu a partir daquilo, depois de ver a origem de algo. E aí tem gente que começa assim, a se explicar por que é assim e por que deve continuar igual. Ah, é que a mãe, minha mãe aquilo, meu pai isso, é que quando eu era criança tal coisa. Ok, a compreensão é importante, mas ela não pode se tornar uma nova prisão. Aquilo explica as respostas que tu está dando, tem uma necessidade, mas hoje, aqui e agora, não precisa mais te conduzir. A tua história pode explicar as respostas que tu dá, mas não precisa decidir todos os próximos capítulos, sabe? Então, assim, é importante a gente observar e falar sempre a respeito disso. Posicionamentos. São importantíssimos na nossa vida. Ok, eu sei que é porque meu pai foi assim, tem coisas que ainda doem? Sim. O que que eu vou fazer de diferente a partir de agora que eu descobri? Se eu não precisar mais obedecer automaticamente a essa resposta, se eu não me vitimizar mais por causa disso, simplesmente eu sei que ainda existem dores, eu também não preciso esquecê-las, porque deixar de se vitimizar também não é botar as nossas dores para baixo do tapete. Mas se eu não obedeço mais a isso, qual o posicionamento possível hoje? Quantas coisas a gente sugere aqui como orientação, tanto no grupo de constelação, né, nesse acompanhamento terapêutico em grupo, quanto nos acompanhamentos individuais. Hoje à tarde mesmo eu estava construindo um material para mentoria individual para uma pessoa, né, porque é um material para cada um, e observando assim, como é importante. Naquela folha ali, ó, tem o que a pessoa precisa fazer na semana, coisas simples para a pessoa lembrar, pequenos rituais, pequenas respostas diferentes que vão transformar tudo, os resultados todos. Que respostas diferentes tu consegue praticar? Não é assim, ó, quem eu deveria ser, que é diferente do que eu sou, ou como que eu elimino isso da minha vida. Não é assim. É como que eu, sendo quem eu sou, com as coisas que eu estou sentindo, consigo responder diferente. Como que é, possível para mim? Por exemplo, assim, as pessoas que acham que precisam agradar. Um posicionamento que pode ser transformado. Hoje tu pode dizer uma coisa que tu goste, uma preferência tua, fazer uma escolha, sem justificar isso durante 5 minutos. Porque quem acha que precisa agradar, quando toma uma decisão, fica com medo que o outro não vai gostar do que aquilo que decidiu. E aí você justifica, 5 minutos é até pouco. Então, um posicionamento, parar de se justificar. E daí, quando a gente traz isso para consciência, uma coisa por vez, tu vai perceber quantas vezes tu ainda tá se justificando que tu não estava percebendo. Pessoas que têm medo de aparecer, né? Fazer uma publicação daquilo que vem adiando, falar aquilo que pensa, aquilo que sente num momento em que tem um espaço. Pessoas que têm a crença de preciso resolver tudo. Experimenta pedir ajuda em uma coisa. Delega uma função. Parece simples, né? Mas pratiquem para ver, porque isso na teoria é muito fácil.
Pessoas que têm medo de decepcionar, né? É, é possível sustentar um não sem tentar controlar o sentimento do outro. Conseguir dizer não e permitir que o outro haja e reaja a partir daquilo pode ser muito melhor do que aquilo que tu está imaginando. E essa liberdade que a gente vem construindo, cada uma na sua vida, pelo conhecimento e pelos pequenos posicionamentos e grandes descobertas, né, que trazem esses posicionamentos, essa liberdade não está em apagar aquilo que aconteceu. Tá em perdoar, se perdoar por como tu entrou naquilo, perdoar as pessoas envolvidas dentro de ti. Não interessa o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está pensando. É a gente encontrar uma interpretação das situações que seja positiva para nós. Não é criar ilusão, é olhar para os fatos, entende? Não é que o adulto não te viu ou não quis te dar atenção. Na hora ali o feijão estava queimando, entendeu? É o que a gente falou no início da aula. Então, a gente olhar de forma adulta para isso. Não quer dizer que nunca mais tu vai sentir medo de nada, culpa ou insegurança. São coisas que tá sujeito a acontecer na vida. Mas que quando isso se inicie, tu consiga perceber, reconhecer a resposta que tu daria, compreender que ela apareceu, porque ela apareceu, mas hoje podendo experimentar outra maneira de responder aquilo. É assim que a consciência começa a se tornar posicionamento. É assim. É simples. Uma coisa de cada vez. E o posicionamento, quando praticado e sustentado, começa a construir dentro da gente uma experiência diferente. A gente começa a se ver de forma diferente. Vamos mudar o passado e a nossa história? Não vamos. Não vamos. Vamos mudar tudo do dia para a noite? Não. Poderia, mas não é assim que acontece. O processo de evolução, Deus é tão perfeito que ele criou, ele nos deu tempo para a gente aprender no caminho, nem é só na conquista, não, também. É no caminho até chegar. E como que tu pode começar? Não permitindo que uma resposta antiga decida automaticamente o teu próximo passo. Lembra quando a gente pode se perguntar assim: estou tomando essa decisão para me aproximar daquilo que quero ou para me afastar daquilo que tenho medo, daquilo que não quero? A quem estou obedecendo? Gente, se vocês conseguirem passar esse filtro, já é uma grande coisa. Esse final de semana eu estava estudando lá no Centro Espírita e uma pessoa perguntou como que é possível, né, obedecer a bons conselhos, ouvir bons conselhos, obedecer a bons conselhos, como que a gente pode saber que é um bom conselho, né? E aí, recebemos algumas respostas e maravilhosas, e eu lembrei de uma coisa que eu faço, que é isso. E eu tive a oportunidade de falar isso para as pessoas, né? Depois até algumas pessoas vieram falar comigo que realmente, né, tu te perguntar quem tu tá obedecendo nas pequenas coisas. É mais fácil se aconselhar até consigo mesmo. E quando não tem discernimento, se é bom, se não é bom, não consegue tomar uma decisão, tá com receio de tomar uma decisão, aí procura auxílio de alguém de confiança, não de quem vai botar mais lenha na fogueira. Ou de alguém que não te conhece, ou de alguém que tem percepções da vida muito diferentes da tua. Teve decisões na minha vida que eu tomei sem ninguém saber. Porque eu não podia ter alguém na minha vida que me desencorajasse de tomar aquela decisão, que era o meu coração que estava sentindo. E no momento, quem eu conhecia que tinha feito parecido comigo eram meus professores do online, da minha formação e das coisas, né? E aí, era com eles nas aulas que eu tinha oportunidade de conversar e entender o que que eles tinham feito, o que que eles tinham passado, o que que eles estavam sentindo. Ah, eu não confiava nas pessoas, eu não queria contar para minha família, não tinha nada a ver com isso. Mas para mim já chegavam os medos que eu estava sentindo daquele terreno que eu não conhecia, eu ainda ia ter que lidar
com os medos da minha família que por amor eles iam expor para mim, querendo me proteger de mim mesma. Porque muitas coisas quem não sentiu não conhece mesmo, não sabe, né? Ou vocês acham que a minha avó, que é concursada pública, que eu sempre conto aqui para vocês, né? Trabalhava em escola e tal, se aposentou há muitos anos, mas concursada a vida inteira. Vocês acham que ela ia entender que alguém ia sair de um trabalho estável e ia fazer um trabalho autônomo sem nenhuma garantia para ela? Não ia entender, porque é no meu coração que mora isso. É na minha missão que está isso. Até aqui e agora também. Amanhã não se sabe. Amanhã não se sabe. Então, assim, a gente olhar para as coisas que a gente ouviu, e eu tive que me libertar de tantas coisas que eu ouvi, porque as pessoas mais próximas a mim tinham uma necessidade de estabilidade imensa, imensa. Eu ouvi minha vida inteira milhares de coisas. E aí as pessoas dizem: "Ah, eu sou ovelha negra, vim aqui para, né, para mexer com eles". Não, eu vim aqui para cumprir minha missão mesmo, que é diferente da deles, mas eu venho deles. Saber de onde eu vim, para saber para onde eu tô indo. Eu não tô aqui dizendo que eles estão errados. Não tô dizendo que eles estão errados. Cada um tá certo no seu caminho. Então observe onde tu tá respondendo a vida ainda, onde tu tá ouvindo essas vozes. Procure reconhecer de onde isso vem. Nos atendimentos mesmo, a gente consegue encontrar um tanto de coisas, um tanto de coisas. Porque aí os padrões se apresentam. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. E num monte de coisas, de gavetinhas que a gente vem abrindo, a pessoa encontra. Muitas vezes encontra sozinha, porque o campo da constelação é impressionante. É impressionante. A pessoa tá lá caminhando, vira uma esquina, vê uma coisa, encontra alguém e pá, vira a chave. Porque é 24 horas que está disponível. Solução está disponível 24 horas para gente. Até em sonho. Então, assim, a gente entender essas vozes do medo falando dentro da gente facilita, facilita, tá? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram compartilhar aqui? Podem escrever se quiserem. Quem está assistindo a gravação também, pode escrever nos comentários ou entrar em contato comigo, que às vezes uma frase que eu falei pode mexer aí com um tanto de coisas que já estavam no ponto de mexer, né? Estamos aqui para encontrar com calma, né? Eu estou atendendo algumas pessoas, assim, acompanhando algumas pessoas, e duas delas, né, entraram em contato comigo hoje. Quando que a gente pode fazer a próxima sessão? Vamos fazer, não sei o que, não sei o que. Eu disse, calma, 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 vamos fazer umas atividades aqui, vamos trazer uma consciência para essas coisas que já estão na superfície. E aí me traz essas respostas aqui. Eu posso te auxiliar com algumas delas. E aí nós vamos para uma próxima. Vamos colher todos os frutos, mudar as interpretações, sabe? Thaís, essas camadas que eu falo, eu gosto de falar camadas por causa da visibilidade para a gente imaginar, né? Imagina um cristal dentro de cada pessoa, o que a pessoa realmente é. O próprio espírito, a memória, a missão, o que a pessoa é, a própria luz da pessoa, dentro desse corpo aqui, habitando esse corpo que é o nosso veículo para a gente evoluir, tá? Aí a gente nasce e começa a adquirir diversas experiências. A gente já nasce com o que é transgeracional, com as coisas que estão se apresentando no ambiente para nós, né? Por essas interpretações que eu vim falando na aula, a gente vem criando crenças do que é o quê? Generalizando, tirando conclusões, observando ou apenas absorvendo direto aquela interpretação na hora em que as coisas acontecem. Até os 7 anos é praticamente automático. A gente só absorve. Não, não dá tempo nem de interpretar. A gente interpreta e incorpora até as coisas dos outros, assim, que a gente está vendo e ouvindo. Então é como se esse cristal ele começa a ficar
encoberto por pequenas camadas. E a gente vai vivendo, crescendo, e interpretando, interpretando. Aí a gente vai construindo, como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Vai colocando parece barro, assim, cada vez vem um pouquinho de barro, assim, em volta do cristal. Ah, quando acontece isso, eu faço aquilo. Ah, quando acontece aquilo, isso aqui é perigoso. Ah, quando alguém fala isso, eu tenho que ficar quieta. Ah, quando alguém fala aquilo, eu tenho que falar. Ah, a pessoa disse que eu sou assim, então eu tenho que cuidar isso aqui lá não sei onde. E assim, sabe? As conversas mentais. E a gente vai criando camadas e camadas. Até chegar ao ponto que a gente não suporta mais obedecer essas camadas. E aí cada uma que teve o seu ponto de dizer preciso de ajuda. Tem alguma coisa que não tá legal? Tô num relacionamento aqui respondendo a isso, isso e isso, atraindo isso, isso e isso. Tem alguma coisa errada? Tô no trabalho aqui, não tô me sentindo bem, chego num crescimento e volto para o mesmo lugar, ou enfim, questões financeiras, enfim, toda e qualquer situação que possa se apresentar na vida de um ser humano. Aí o que que a gente vai fazer? Encontrar nessas camadas o que que causou essas respostas, que não estão sendo construtivas na vida da pessoa, estão sendo destrutivas. Porque muitas coisas que a gente absorveu fizeram o nosso cristal brilhar mais também. O cristal não está completamente coberto de barro. Meus professores usavam também as casquinhas da cebola, como se a pessoa fosse o centro da cebola, e vai tirando a casquinha, 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 até se encontrar e ficar muito mais leve e muito mais brilhante e com menos conversas mentais internas ali que deixam a pessoa em dúvida. Então, as camadas que a gente fala é isso. São as crenças mesmo que a gente está obedecendo. Mas eu gosto de trazer esse nome, porque às vezes crenças limitantes, coisas assim, as pessoas já vêm com uma pré-disposição assim, de coisas que já conhecem, de coisas que já sabem, e tudo bem, não quer dizer que as outras coisas estejam erradas. Mas para criar essas explicações, ficar mais claro, eu gosto de explicar dessa forma, sabe? E aí também existem as camadas onde cada crença se constrói, que aí é dentro da formação que a gente aprende, do sistema de autoconstelação sensorial, né? Que aí tem todo o desenho humano que eu ensino, assim, um desenho humano que a gente criou, né? Que eu sei que tem o desenho humano, que é um outro tipo também de método, né? Mas é algo que daí vem nas camadas, o que você construiu no transgeracional, o que você construiu na parte mais biográfica ali da pessoa, na própria genealogia da pessoa, no ambiente em que ela viveu, o que você construiu, o que está se construindo aqui e agora, onde ela está vivendo. Então tem essas camadas também, sabe? Então clareou aí para ti? Entendeu? Então tá. Gente, então é isso, ficamos por aqui, vamos seguir com o nosso grupo. Vamos falar, ouvir, constelar, fazer aquilo que for preciso dentro dessas camadas que a gente está conversando. Quem ainda não assistiu ao aulão de quinta, gente, foi muito legal. O material também tá bem legal. Tá disponível para vocês. Quem não recebeu, converse comigo, tá? Para que vocês possam assistir. E é isso aí. Contem comigo, vamos para frente. Lembrem de ver o Instagram. Eu tenho postado bastante coisa, assim, coisas bem práticas. Isso também pode virar algumas chaves dentro da gente, né? Como eu disse, uma frase às vezes pode se tornar uma grande constelação. E contem comigo, tá? Um grande beijo para vocês e vamos seguindo aqui.